Então, na aula de hoje, gente, nós vamos estudar as mudanças de fase, certo? Os três estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. E aqui a gente tem as mudanças de fase. De sólido para líquido a gente tem a fusão, de líquido para gasoso a vaporização, de gasoso para líquido a condensação ou liquefação, de líquido para sólido a solidificação. Do sólido direto para o gasoso, que é o que acontece com a naftalina, a gente tem a sublimação. E do gasoso voltando para o sólido, a gente tem a ressublimação. Certinho? Então agora a gente vai ver que, de acordo com essas mudanças de fase, a gente pode ter um gráfico que a gente chama de diagrama de fase. O que esse gráfico fala pra gente? Eu tenho aqui um gráfico de pressão em ATM, por exemplo, em função da temperatura em graus Celsius. E aí, de acordo com esse gráfico sempre vai ter um aspecto mais ou menos parecido com esse aqui, meio que um Y, certo? Mais torto ou menos torto aqui. E aqui eu sempre vou ter o estado sólido, aqui o estado líquido e aqui o estado gasoso. O que isso significa para a gente? Vamos colocar alguns pontos aqui, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, e esse do meio aqui, a gente já chama ele de ponto T, ou ponto triplo. O que significa esses pontos aqui? Em cada ponto eu tenho a condição de pressão e temperatura para a substância no estado A. Então, essa substância no estado A, ela está com esses dados de pressão e temperatura no ponto A, ela está em que estado? Ela está no estado sólido, certo? E no estado sólido, ele vai ter, por exemplo, aqui um valor de pressão e um valor de temperatura, ok? Então, A está no estado sólido, B está no estado líquido, C está no estado gasoso e D está exatamente na curva, então está entre o estado sólido e líquido, então eu tenho a transição de fase, coexistem nessa temperatura, nesse estado, nessa condição de pressão e temperatura, os dois estados da matéria. Então o D eu vou ter sólido mais líquido, então o que eu vou ter aqui? Uma mudança de fase, de sólido para líquido ou líquido para sólido. Eu posso colocar aqui, por exemplo, fusão. No ponto E, eu vou ter, então, o líquido mais o gás, certo? Líquido mais gás, eu tenho vaporização ou condensação. No ponto F, eu vou ter aqui sólido mais gasoso, certo? E o que é o meu ponto T, o meu ponto triplo? O meu ponto triplo são os valores de temperatura e pressão que coexistem as três fases, ou seja, sólido mais líquido mais gás, ok? Então, lembra que eu comentei com vocês na sala que, por exemplo, lá na Antártida, onde a gente tem uma região de gelo, a gente tem condição, né, favorável para o ponto triplo. Lá tem as condições de pressão e temperatura, porque lá coexistem a água no estado sólido, que são as geleiras, a água no estado líquido, que está no mar, e a água no estado gasoso, que é o vapor da água que está na atmosfera, ok? Então, o que é o ponto triplo? É a condição de pressão e temperatura onde coexistem as três fases do estado da matéria aí, tá ok? Então, o que a gente faz aqui? Agora a gente pode brincar de andar aqui nesse gráfico. Quando uma substância vai do ponto A para o ponto B, o que aconteceu com ela? Ela passou do sólido para líquido, então ela se fundiu. Quando ela vai de B para C, o que aconteceu com ela? Ela virou gasoso, né? Ela teve que baixar a pressão e aumentar a temperatura, e ela está no estado gasoso. Ela sofreu o quê? Líquido para gasoso, vaporização.
Se ele vem aqui de C e tem que chegar em A, eu tenho que diminuir a temperatura para ele fazer isso e ele vai passar pelo líquido e depois virar sólido. Então aqui eu posso andar. Como que eu ando aqui, né? Como que eu movo aqui? Basta eu aumentar ou diminuir a temperatura quando eu faço na horizontal e quando eu preciso de andar com os dados na vertical, basta eu aumentar ou diminuir quem? A pressão, certinho? Então aqui eu posso trabalhar nesse gráfico. Então aqui, daqui para cá eu sempre vou ter sólido, no meio vai ser os todos sempre líquido e gasoso. Isso vai ser sempre assim. O diagrama de estados, de fase, ele sempre tem esse aspecto de Y. Às vezes aqui vai ser maior, menor, a perna mais aqui assim do Y aqui vai ser mais encurvado ou menos, mas sempre vai ter essa característica. E aí a gente sempre vai colocar sólido, líquido e gasoso. As menores temperaturas sólidos, as intermediárias líquido e as maiores no estado mais desligado das moléculas, né? Que seria o estado gasoso, certo? Depois a gente viu também, isso aqui a gente já viu nas nossas aulas, as curvas de aquecimento e curvas de aquecimento e resfriamento. Então, o que a gente tem aqui? Vamos imaginar aqui. Agora eu vou ter um gráfico de pressão, ou melhor, de temperatura em graus Celsius, e aqui eu vou ter um de tempo. Vocês vão ver que curva de aquecimento e resfriamento, em muitos casos, ao invés de aparecer o tempo aqui, na maioria deles vai aparecer a quantidade de calor que a substância absorveu ou liberou. Então pode colocar tempo ou também é comum aparecer aqui quantidade de calor, tá certo? Então o que a gente tem aqui? O gráfico ele vai ser assim, por exemplo, a substância passou aqui, aí ela ficou um tempo com uma temperatura constante, ela começa a subir a temperatura, fica um tempo com a temperatura constante e sobe. Então, eu vou falar para vocês que essa substância está inicialmente no estado sólido. Então, ela está numa temperatura de 0 aqui no estado sólido, aí ela começa a aumentar a temperatura, chega aqui, nesse ponto aqui, olha, para vocês verem o que acontece. Está na horizontal, ou seja, está passando o tempo e a temperatura não está variando. Por que isso acontece? Lembra que a gente viu na sala que toda vez que uma substância estiver recebendo calor e a temperatura estiver constante, significa que ela está recebendo um calor que a gente chama de calor latente e significa que a substância está mudando de fase. Então, durante todo esse tempo aqui, eu vou ter as duas fases coexistindo, sólido mais líquido. Então, nesse ponto aqui, olha, começou a mudança de fase. Então, aqui eu vou chamar de T1. Esse T1 aqui, então, quem que vai ser o T1? Vai ser a temperatura de fusão da substância. Porque o que vai acontecer? Ela está no estado sólido, ela recebe calor, aumenta a temperatura, chega no T1, ela fica um tempo com essa temperatura constante. O que está acontecendo aqui? Significa que todo esse calor que ele está absorvendo, ele está usando para mudar de fase. Vamos pensar no exemplo mais claro que a gente tem, mais normal que a gente tem. Mais normal não, né? Porque o comportamento dela é anormal. Mais fácil da gente falar, que é a água. Se eu pego um balde com gelo, eu vou ter lá, por exemplo, gelo a menos 10 graus. Aí eu dou calor para esse gelo, eu deixo ele no ambiente, deixo o balde numa sala, ele vai absorver calor, absorver calor, absorver calor e aumentar a sua temperatura até chegar em 0. Quando o gelo chega em 0, 0 é a temperatura de fusão do gelo. Então ele continua absorvendo o calor do ambiente, porque o balde de gelo está na sala, ele continua absorvendo o calor do ambiente, só que essa temperatura não varia enquanto estiver mudando de fase. Por que ela não varia? Porque enquanto uma substância está mudando de fase, todo o calor absorvido por ela ou liberado, no caso, é usado única e exclusivamente para mudar de fase. Ok? Então, depois que todo o gelo virou líquido aqui, aí ele começa a subir de novo a temperatura. Aí vai lá para uma temperatura T2. Aqui, então, nesse finalzinho, todo o sólido já virou líquido. Então, aqui eu só tenho líquido, certo? E nesse ponto T2 que começa a ficar constante de novo, tá mudando de fase de novo, temperatura constante sempre vai mudar de fase. Então, aqui eu vou ter o quê? Está recebendo calor e o líquido está virando gás. Então, o meu T2 é a minha temperatura de quê? Temperatura de ebulição.
certo? Nesse final aqui, todo o gás, todo o líquido já virou gás, então aqui eu vou ter só gás, e aí esse gás vai aumentando a temperatura indefinidamente, certo? Então, aqui eu vou chamar de T3 e aqui eu vou chamar de T4. Então, isso aqui pode ser tempo, igual eu falei, ou calor. Isso aqui é a quantidade de calor que ele está absorvendo, ele está aumentando a quantidade de calor absorvida, mas não aumenta a temperatura. Por quê? Todo calor absorvido durante a mudança de fase é usado única e exclusivamente para mudar de fase. Esse calor é chamado de calor latente e ele não faz variar a temperatura do corpo. Então, já vamos colocar esse conceito aqui, ó, calor latente. Calor latente, calor usado para mudar de fase. Ele não altera a temperatura do corpo. Ok? Então, ele é usado única e exclusivamente para mudar de fase e ele não faz a temperatura do corpo alterar. Só para lembrar aqui que a gente falou na sala, lembra quando eu introduzi o conceito de mudança de fase? Lembra o que eu falei, né? A principal característica entre os 3 estados da matéria não é que no sólido as moléculas estão mais juntas do que no líquido, do que no gás. A gente viu que essa explicação ela não é errada, mas ela não é a mais completa. Lembra que eu falei? O que diferencia principalmente os estados sólidos, líquidos e gasosos é a força de interação entre as moléculas. Aí eu dei o exemplo da água. No gelo, o gelo a 3 graus, né? Por exemplo, ele está menos denso quando ele chega, ou melhor, quando ele chega a 0 graus. Ele está menos denso do que a água, por isso o gelo boia quando eu coloco ele num copo d'água, certo? Ele está menos denso que a água. Então, as moléculas da água no estado gasoso estão mais afastadas do que no estado líquido. Porque se ele está menos denso, ele tem menor quantidade, né, de massa por unidade de volume para ele ficar menos denso que o líquido. E aí essa explicação de proximidade não se aplica para todos os casos. Então, o que diferencia principalmente a organização molecular dos estados sólidos, líquidos e gasosos é a força de interação entre as moléculas. No sólido, as moléculas estão mais fortemente unidas do que no líquido, do que no gás, e não necessariamente a distância entre elas, ok? Só para a gente lembrar aí. Então, nesse caso aqui, gente, voltando aqui nas curvas de aquecimento e resfriamento, eu tenho uma curva de aquecimento, né? A temperatura está subindo. Agora, eu posso fazer a mesma coisa para uma curva de, aqui, temperatura em graus Celsius, aqui tempo, que poderia ser calor. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura caindo, aí ele fica constante, aí ele volta a cair, aí ele fica constante, aí ele volta para cá. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem esse estado aqui, o gasoso. Chegou nessa temperatura aqui, ó, que é, aqui eu vou chamar de T1 e aqui T2. Ele chegou no T2, ele chegou na temperatura de ebulição. Aí eu vou ter o quê? O gás virando líquido. Então, eu tenho gás mais líquido. Aqui, eu só tenho líquido. Aí, ele chegou na temperatura de fusão, ele vai começar a fundir. Então, eu tenho líquido mais sólido. E aqui, eu tenho somente o sólido. Então, isso aqui é uma curva de resfriamento. E essa aqui é a curva de aquecimento. Certinho? Então, a mesma coisa. Lembrando que, qual é a quantidade de calor absorvida aqui entre os instantes T1 e T2? Né? No caso aqui foi liberada, né? Porque o gás vira no líquido, ele tem que liberar calor. Então, nesse caso, o gás liberou uma quantidade de calor aqui. Ou melhor, T2 é aqui, né, gente? Aqui é T3. O gás liberou uma quantidade de calor. E aqui, do sólido para virar líquido, sólido mais líquido, de T1 até T2, ele absorveu uma quantidade de calor que a gente chama de calor latente, o calor que é usado única e exclusivamente para mudar de fase e não faz variar a temperatura. Certo? Então, agora a gente vai continuar aqui. O que a gente vai ver aí agora? Agora a gente vai ver que, além da pressão,
e da temperatura, a gente tem outras grandezas que interferem diretamente na mudança de fase, certo? Então, eu não preciso, às vezes a temperatura não está variando e eu consigo mudar a fase de uma substância. Por exemplo, vamos voltar aqui. Olha aqui nesse diagrama de fase aqui. Eu tenho aqui o estado C, certo? O ponto C. Ou melhor, vamos pegar outro exemplo. Se eu coloco um ponto aqui, um ponto X aqui, olha aqui, esse ponto aqui está no estado gasoso. Eu quero fazer ele liquefazer sem mexer na temperatura dele, sem andar com ele na horizontal. O que que eu faço? Eu aumento a pressão. Quando eu aumento a pressão, ele vira líquido. De gasoso ele vira líquido, ele se liquefaz. Então, eu posso transformar, mudar o estado físico da matéria sem mexer na temperatura, mexendo em outra grandeza. Que grandeza que é essa muito importante para definir em que fase a substância está? A pressão. Que é isso que a gente vai ver. Como que a pressão influencia na mudança de fase dos estados físicos da matéria, certo? Então lembra sempre desse gráfico aqui, ó, o diagrama de fase, ele me dá a pressão e a temperatura, que são duas grandezas igualmente importantes aí na definição da fase que a substância se encontra. Então, vamos lá. O título agora é Influência da pressão nos pontos de fusão e ebulição. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que toda vez que a gente aumenta a pressão, toda vez que a gente... Vou colocar aqui, olha, esse símbolo aqui é aumentar, ok? Toda vez que a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a temperatura de fusão e ebulição. Certo? A gente vai ver que a pressão está diretamente proporcional à temperatura de fusão e ebulição das substâncias. Então, se eu aumento a pressão, o que é aumentar a pressão? Vamos pensar numa seringa. Eu tenho ar lá dentro. Aumentar a pressão é empurrar o êmbolo, é diminuir o volume, é empurrar o êmbolo para cá e aí as moléculas ficam mais próximas. Toda vez que eu quiser analisar a pressão, eu tenho que pensar o seguinte, vamos pensar em pressão que o gás exerce. Se eu tenho um recipiente que tem um gás, por exemplo, o êmbolo da seringa, a pressão que aquele gás, o ar atmosférico mesmo, faz na seringa, ele é proporcional, ele é a medida da intensidade que as moléculas do gás batem na parede do recipiente que ela está. Então, quanto menos espaço eu dou para as moléculas de gás lá dentro da seringa, com maior intensidade elas vão bater nas paredes, então mais pressão vai fazer, ok? Então, sempre que eu falar em pressão, vocês pensam nisso. A pressão que um gás exerce é a medida da intensidade com que as moléculas batem na parede. Então, se eu estou diminuindo o volume delas, elas vão bater mais fortemente, vão pressionar mais as paredes. Então, toda vez que a gente aumenta a pressão, né, que a gente aproxima essas moléculas, eu aumento também a temperatura da mudança de fase, a temperatura de fusão e de ebulição das substâncias em geral. Da mesma forma, toda vez que eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão e ebulição das substâncias no geral. Vou colocar aqui, ó, das substâncias no geral. Ok? No geral. Pauliane, por que você está falando isso no geral? Porque a gente tem os casos especiais, como é o caso da água. A água é o quê? A água é uma exceção. A água se comporta de forma irregular, por isso ela é uma exceção. Então, ela não entra nesse caso aqui. Por quê? A água tem um comportamento irregular entre qual temperatura? A água se comporta de forma irregular entre 0
0,4 graus Celsius, somente nessa temperatura, certo? O que acontece com a água nessa temperatura? Quando a água está indo de 0 para 4 graus Celsius, a temperatura está aumentando, certo? Se está aumentando, mais energia as moléculas têm, elas estão mais agitadas. E no geral era de se esperar, mais agitadas vão ocupar um volume maior, ok? Aumento de temperatura provoca uma dilatação nos corpos. No geral é isso que acontece. Por quê? Vamos pensar nas moléculas. Eu dou energia, eu aumento a temperatura, eu estou dando energia. As moléculas se movimentam mais e aí ocupam um volume maior. Só que a água é irregular nessa variação de temperatura. Então, quando ela está aumentando apenas nesse intervalo, era para o volume aumentar. No entanto, o que se observa é que o volume diminui. E quando a água está fazendo o contrário, quando ela está indo de 4 para 0, olha para vocês verem. Quando a água vai de 4 para 0, 0 é o ponto de fusão, ela vai virar gelo. Então, eu estou tirando energia das moléculas, que eu estou diminuindo a temperatura. Era para o volume diminuir, eu tiro energia, as moléculas ficam mais próximas e diminui o volume. No entanto, o que se observa é que o volume aumenta. Quer ver um exemplo clássico disso aqui? Pega uma garrafa de Coca-Cola, coloca no freezer. A garrafa vai congelar e ao se congelar ela vai estourar. Ela vai sair um pouco de líquido ali na tampinha. Por quê? Porque ela vai congelar, o volume vai aumentar. Então, a água, gente, ela tem esse comportamento irregular. E esse comportamento favorece, por exemplo, a gente já viu esse exemplo, que a vida aí em lagos, mares, rios, em regiões em que a temperatura cai muito, né? Então vamos pensar aí, a gente tem o congelamento da superfície, certo? Eu estou numa região que está menos 4 graus Celsius, por exemplo. Aí eu tenho o congelamento do lago ali, da parte superior dele. E o fato do gelo ser menos denso do que a água, porque se o volume dele aumenta, lembram aqui, vou fazer um parênteses aqui, o que é densidade? Massa sobre volume. Se o volume do gelo sólido é maior, são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, significa que a densidade diminuiu. Ok? Então significa que o gelo a 0 grau é menos denso do que a água. Então a placa de gelo fica na superfície. Se ele fosse mais denso, se a água se comportasse de forma regular, igual a maioria das substâncias, o que ia acontecer? Ia congelar a parte de cima e aí ia descer aquela placa. Aí ia congelar de novo a parte de cima, ia descer até congelar todo o rio e aí se acabava com a vida ali dentro, certo? Então, graças a esse comportamento, a superfície se congela, ela fica lá em cima, ela não desce porque o gelo não é mais denso que a água e aí aquele gelo funciona inclusive como um isolante térmico, porque ele não deixa, né? Ele faz com que a temperatura ali de baixo mantenha constante, ele não deixa a água do fundo do rio, da lagoa, perder mais calor para o ambiente que está numa temperatura menor. Ok? Então, o comportamento da água é extremamente importante aí a gente entender. Então, o que acontece aqui com essa regrinha aqui para a água? A água é uma exceção na ebulição. Então, para a água, o que vai acontecer? Quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de ebulição. Uai, Paulinho, você falou que ela é exceção, mas ebulição, ela tá nesse intervalo de 0 e 4? Não. Na ebulição, a água se comporta igual às substâncias em geral. Se você diminui a pressão, você diminui a temperatura de ebulição. Então, ebulição na água, isso aqui para a água, ó, é igualzinho às substâncias em geral. É igual às substâncias no geral. Certo? Agora, onde que a água é exceção? Onde que a água é exceção? Assim que escreve exceção, né, gente? Acho que é. Onde que a água é exceção? Na fusão. Porque é na fusão que está 0 e 4 graus Celsius. O que acontece então? O contrário, quando eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão da água. E quando eu diminuo a temperatura, eu aumento a temperatura de fusão.
Ok? Então, observem, a água só é exceção na fusão. Acontece o quê? Acontece o contrário. Eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão. Eu diminuo a pressão, eu aumento a temperatura de fusão. Certo? Então, observem aqui para vocês verem para mim. Vamos pensar aí na água, né? Vamos pensar na água fervendo. Quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. Esse daqui é a explicação para a panela de pressão. Por que que a panela de pressão... Então, vou colocar aqui para vocês verem. Essa explicação aqui, ó. Isso aqui explica o funcionamento da panela de pressão. Por que que a panela de pressão cozinha o feijão, por exemplo, em 1 hora e numa panela lá aberta eu ia gastar umas 5 horas para cozinhar? Porque dentro da panela de pressão, como lá está vedado e o ar que sai de lá é controlado, eu tenho uma pressão constante lá dentro. Eu aumento a pressão lá é maior do que a pressão de fora. A nossa pressão ao nível do mar é de 1 atm e na panela de pressão chega até o dobro disso daí. Então, quando eu aumento a pressão na panela de pressão, a temperatura de ebulição aumenta. Então, a água lá não ferve a 100 graus. A água lá ferve a, por exemplo, 120. E aí que está a explicação. Quanto maior a temperatura, não é mais energia que a água tem? Então, mais energia ela vai transferir para o feijão que está em contato com ela. Então, se ele transfere mais energia vai ter para quebrar as ligações lá do feijão e deixar ele ficar macinho. Ok? Então, esse é o princípio, essa é a explicação do funcionamento da panela de pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, a água vai demorar mais a ferver, mas vai ferver numa temperatura maior. Então, ele chega, por exemplo, a 120 graus e fica naquela temperatura constante. Porque o que acontece? Enquanto a água estiver fervendo, ela está mudando de fase, não tá? Ela está passando do líquido para o gás. Então, enquanto ela estiver fervendo, ela não varia o ponto, ela está mudando de fase, ela não aumenta a temperatura. Então, não adianta, gente. Colocou lá, por exemplo, um arroz para fazer na panela comum. A água ferveu, não adianta eu aumentar o fogo. Porque se ela está fervendo, ela está mudando de fase. Você pode colocar lá no caminhão de lenha lá que a temperatura, se você estiver falando de fogão a lenha, né, eu aqui, a temperatura vai continuar constante porque está mudando de fase. Todo o calor que você está fornecendo para o arroz naquela hora ali, ele está usando única e exclusivamente para fazer a água evaporar. Ok? Ele está mudando de fase. Lembra que eu falei? Durante a mudança de fase, a temperatura não varia, certo? Então, não adianta eu aumentar o gás lá, porque não vai fazer cozinhar mais rápido. Vai aumentar a velocidade de evaporação, pode ser, mas não vai aumentar a temperatura. E é o aumento da temperatura que vai fazer você cozinhar o alimento mais rápido ou mais devagar, ok? Então, a temperatura, a panela de pressão, ela é favorecida porque lá dentro a temperatura atinge um valor maior, porque lá tem maior pressão. E agora vamos pensar para fazer comida numa região de grande altitude, por exemplo. A gente sabe, né, gente, que quanto maior eu estou ao nível do mar, eu tenho uma pressão aproximadamente 1 atm. À medida que eu vou subindo ao nível do mar, eu diminuo a altura, posso pensar assim, eu diminuo a altura de atmosfera que eu tenho em cima de mim, então se eu diminuo a altura, eu diminuo a pressão. Então, em regiões de grande altitude, o ar é mais rarefeito, eu tenho uma menor pressão, certo? Se eu tenho uma menor pressão, a temperatura de ebulição é menor. Então, quando eu estou lá no alto da serra, a 1.000 metros, né, 1.500 metros de altitude, por exemplo, a água não vai ferver a 100, a água vai ferver a menos de 100. Por exemplo, Nepomuceno, que está a uma altitude aí, eu não sei exatamente, de em torno de uns 800 metros acima do nível do mar, a água já não ferve a 100 graus. Ela deve ferver uns 98 graus, ok? Porque diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Então fica mais difícil, demora mais, gasta mais gás para cozinhar as comidas lá. Porque chegou nessa temperatura, a água vai começar a evaporar e não consegue mais aumentar a temperatura, certo? Da água, a água só chega até a temperatura de ebulição, depois ela começa a virar vapor, ok? Então essa daí isso aqui é muito importante a gente ter claro, né? Quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de fusão e ebulição das substâncias em geral. Quando eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão e ebulição das substâncias em geral. A água é exceção apenas na fusão, que acontece o contrário. Aumenta a pressão, diminui a temperatura de fusão,
diminui pressão, aumenta a temperatura de fusão, ok? Só lembrar que a água é exceção na fusão, porque a temperatura de 0 e 4 tem a fusão. Agora, um outro conceito que a gente também já viu na aula, e que é importante aí, é o conceito de pressão máxima de vapor. Lembram dessa? Pressão máxima de vapor. A definição desse conceito aqui, a definição de pressão máxima de vapor, está no próprio nome. O que seria pressão máxima de vapor? É a pressão, é a máxima pressão que o gás suporta, ok? Então aqui, ó, máxima pressão que o gás suporta. A partir desse valor, então, se eu continuar aumentando a pressão, a partir desse valor, o gás se liquefaz. Se ele se liquefaz, ele vira líquido. Se ele virou líquido, ele já não é mais gás, ok? Então, pressão máxima de vapor. Então, é a máxima pressão que o gás suporta enquanto gás. Se eu continuar aumentando a partir desse valor aqui, aí eu aumento a pressão, eu aproximo tanto as moléculas que ele vira líquido. Então, está certo? É a máxima pressão que o gás suporta. A partir desse valor, o gás se liquefaz. Eu aumento tanto a pressão em cima dela que ele vai e muda de fase. E esse gás vai e vira líquido. Ok? Um outro conceito importante também que a gente viu é o conceito de temperatura crítica. Conceito de temperatura crítica. Vamos lá. O que seria então a nossa temperatura crítica? A temperatura crítica é uma temperatura que se você ultrapassar ela, a substância se vai se encontrar no estado tão desligado que ela não consegue mais se liquefazer mexendo apenas na pressão. Então, toda substância que está numa temperatura acima da crítica, você pode garantir que ela se encontra no estado gasoso, ok? Então, porque às vezes 100 graus, a água a 100 graus está a vapor, mas dependendo da pressão, ela pode estar em outro estado, né? A temperatura, para você dizer, afirmar com certeza qual é o estado físico da matéria, você precisa de fornecer os dados de pressão e temperatura. Ah, Pauliane, mas por que a gente só vê lá 100 e 0? Porque sempre a gente está com, por exemplo, da água, né? 100 graus Celsius água no estado sólido, ou melhor, 0 graus Celsius água no estado sólido, 100 graus Celsius água no estado gasoso. Porque a gente sempre está considerando a pressão atmosférica, que é a pressão de 1 atm, certinho? Mas se eu não tiver nas condições normais aí de pressão, ao nível do mar, eu tenho que falar para vocês qual a pressão que a substância tá submetida, porque essa pressão vai interferir diretamente, né, no estado físico que a matéria se encontra. Então, olhem aí, a temperatura crítica, então, seria a temperatura acima da qual a substância no estado gasoso não se liquefaz por compressão. O que é compressão? Aumento de pressão. Compressão é isso, comprimir, aumentar a pressão. Certo? Então, vamos fazer um gráfico aqui que agora vai ficar bem claro pra gente. Esses conceitos que eles são meio difíceis.
pressão em ATM e aqui eu tenho temperatura, por exemplo, em graus Celsius. Então, olha para vocês verem, se eu tenho aqui um gráfico, eu vou colocar aqui um gráfico, um diagrama de fases, certo? Então, eu tenho esse diagrama de fase aqui, o que eu falei com vocês? Tudo aqui é sólido, tudo aqui é líquido, tudo aqui é gasoso. Então, nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui, qualquer lugar que a substância esteja aqui, por exemplo, no ponto A, eu consigo liquefazer ela mexendo apenas na pressão, aumentando a pressão. Então vamos pensar aí na substância. Eu tenho gás, elas estão desligadas, mais longe, mais desligadas, eu aumento a pressão, eu aproximo elas, eu aproximo tanto que ela vira líquido. Então eu consigo fazer a substância virar gás apenas aumentando a pressão. Mas se a substância já estiver, por exemplo, no ponto B, eu não consigo fazer ela virar líquido, porque nessa região toda aqui, ó, não vai ser líquido mais. Aqui para cá tudo é gás. Então, em qualquer região que ela esteja aqui, eu consigo comprimir ela e fazer ela mudar de fase. Aqui, a partir desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de temperatura crítica, eu já não consigo mais fazer ela liquefazer por simples compressão. Por quê? Porque a substância B se encontra numa temperatura acima da temperatura crítica. É tanto, gente, que tem alguns livros de física que fazem distinção entre o estado gasoso e o estado de vapor, tá? Não são todos, mas às vezes pode ter uma questão pegando essa notinha de rodapé aí. Ele define o seguinte: as substâncias que estão numa temperatura, que estão no estado gasoso, né, no estado de gás, estão numa temperatura inferior à crítica, a gente chama de vapor. E as substâncias que estão acima da temperatura crítica, a gente chama de gás. Porque ele fala que o gás seria um estado mais desligado da matéria. Ou seja, ele está numa temperatura que ele está acima da temperatura crítica, ele está tão desligado que eu não consigo fazer esse gás se liquefazer mexendo apenas na pressão. É preciso reduzir a temperatura dele. Então, essa é a diferença entre a definição aí que eles dão de estado de vapor e estado de gás. O estado de gás seria o estado mais desligado. O estado de vapor é esse, mudou de fase, a água mudou de fase e formou o vapor d'água. E o estado de gás seria acima da temperatura crítica, no qual ele não pode mais se liquefazer, certo? Então, olhem aqui, vamos definir isso daí. A gente define, acho que foi a última coisa que eu passei para algumas salas, né? Definição de vapor e definição de gás. Então, o que é vapor? Substância no estado gasoso. No estado gasoso. Que pode ser liquefeito, ó, vapor tá aqui, é o ponto A, que pode ser liquefeita por simples compressão. Certo? Então, vapor pode, eu aumentei, sem mexer na temperatura, eu pego o ponto A, aumento a pressão, comprimo ele vira líquido. No nosso exemplo aqui, o A, no gráfico, seria o ponto A. E o que seria o gás? Substância no estado gasoso que não pode ser liquefeita por simples compressão. Certo? No gráfico seria o ponto B. Observem então, quem são as substâncias no ponto A? Para estar no ponto A, ou melhor, para estar no estado de vapor, ele tem que ter uma temperatura inferior, ok?
Temperatura igual ou inferior a TC. Então, a temperatura tem que ser, só pode ser as temperaturas iguais ou inferiores a TC, certo? Que tá aqui, ó, todo esse lado. E para estar no estado de gás, somente quem tem temperaturas maiores do que a temperatura crítica. TC é temperatura crítica, ok? TC, temperatura crítica. Então, no estado de vapor, até a temperatura TC eu consigo liquefazer, aqui é TC, se ele tivesse aqui, eu consegui liquefazer pela simples pressão. Acima dela eu não consigo mais. Então, se está numa temperatura TC ou menor, ele está no estado de vapor. Se está numa temperatura maior do que a crítica, ele está no estado tão desligado, que a gente chama de estado de gás, certo? E eu não posso mais liquefazer. Gente, na maioria dos livros, vocês vão encontrar o estado de gás falando para o estado de vapor, ele não faz essa distinção. Mas é importante explicar, porque às vezes pode ter uma questão que pega essa diferença. Então, se ele estiver falando alguma coisa da diferença entre os estados de vapor e de gás, basta você lembrar disso. O gás é o mais desligado de todos. O vapor é o vapor d'água, que a gente forma na hora que a gente está fervendo a água. E o gás seria um estado mais desligado, que eu não consigo fazer ele virar líquido mexendo apenas na pressão. Está numa temperatura maior do que a crítica, ok? Então, por hoje é só. Depois eu ponho uma lista de exercícios desse tema para vocês, tá ok? Tchau, tchau.